Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 15 da prova da segunda fase. A questão diz assim: considere a figura a seguir. Sabendo que, na figura anterior, a diferença de potencial sobre o resistor de 8 ohms é de 24 volts, a diferença de potencial em volts sobre os resistores de 14 ohms e 9 ohms e entre os pontos A e B são respectivamente. Então, normalmente, quando você olha uma questão dessa, você fica assustado, né? Aí você fala, nem vou tentar, vou chutar. Calma, esse tipo de questão é uma questão tranquila de se resolver. Presta atenção, o problema já deu até a direção, né, e o sentido da corrente elétrica. Mas se ele não tivesse dado, você tem que lembrar que a corrente elétrica ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, a corrente elétrica ela vai sair nesse sentido, beleza? Vai passar por aqui. Quando ela chegar nesse ponto aqui, note que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai dividir em dois caminhos. Se ela vai dividir em dois caminhos, quer dizer que esse resistor está em paralelo com esse, beleza? Então, ela vai passar aqui e vai passar aqui. Claro que o valor da corrente elétrica vai depender da quantidade de resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Quando ela chegar aqui, note que ela vai fazer de novo o quê? Ela vai dividir para cá, dividir para cá, vai dividir para cá e vai dividir para lá. Então, eu posso dizer que esses resistores também têm uma ligação em paralelo. Quando ele chegar aqui, ó, ele volta a ser o I. Então, vai ter um I passando aqui, um passando aqui, um passando aqui. Quando ele chegar nesse ponto, eles vão fazer exatamente isso aqui, ó. Esse aqui vem para cá, esse aqui vai juntar e esse aqui vai juntar. E vai formar o I novamente. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma junção em paralelo, aqui uma associação em paralelo e todos eles estão em série com esse cara aqui. Para eu fazer isso aqui de uma forma diferente, né, mais claro, eu vou redesenhar o circuito. Olha só, traço maior, traço menor, traço maior, traço menor. Então, isso aqui é uma associação de geradores em série, ou uma associação de pilhas em série, beleza? Então, ó, veio para cá, foi para cá. Quando ela desceu aqui, a gente já sabe que eu tenho dois resistores em paralelo, que vai ser exatamente o resistor de 12 ohms e o de 8 ohms, beleza? Vou botar só um pedacinho aqui para separar a primeira associação em paralelo da segunda. Na segunda associação em paralelo, a gente tem a situação daqui o de 42 ohms, aqui 21 ohms e aqui 14 ohms. Aí ela vai estar em série com o de 9 ohms e depois vai voltar para a associação de pilhas, beleza? Bom, o que o problema falou? Ele falou que os terminais aqui e aqui se chamam A e B. Então, veja bem, se esse aqui chama B e esse aqui chama A, eu posso dizer que esse ponto aqui chama A e esse ponto aqui chama B, porque não tem nenhum resistor aqui no meio desses caminhos, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ponto aqui de C
e vou chamar esse ponto aqui de D, tá? Vou separar essa associação de resistores, beleza? Por quê? Porque o problema falou que entre essa associação de resistor, a gente tem uma DDP, ou seja, uma voltagem de 24 volts. Então, eu posso dizer que se eu colocar aqui um voltímetro, esse voltímetro vai indicar 24 volts. Beleza? Então, como o voltímetro está entre A e C, eu vou escrever assim, olha só, deixa eu apagar aqui e escrever direitinho. Eu vou ter aqui a DDP entre A e C valendo 24 volts. É o que está aqui. Beleza? Vou pegar e vou colocar outro voltímetro aqui. Ó. Esse voltímetro aqui, ele vai medir quem? Vai medir a DDP entre C e D. Então, entre C e D. Eu não sei, mas eu posso calcular. E, por último, a gente vai colocar outro voltímetro entre C e B. Então, aqui, eu vou medir a DDP entre D e B. Beleza? Vamos lá. Coisas que eu preciso saber. Tá? Bom, primeiro, resistores em série, tá? Eles têm a mesma corrente elétrica e voltagens diferentes. Resistores em paralelo, eles têm corrente elétrica diferente e voltagem igual. Isso é muito importante para eu resolver essa questão. Beleza? Outra, na associação de resistores, tá? A DDP total, tá? O U total, ele vai ser igual à soma das outras DDPs. O que isso significa? Que a DDP entre A e B, que seria a DDP total, é U de AC mais U de CD mais U de DB. Beleza? Então, eu preciso saber de tudo isso para resolver esse problema aqui, certo? Então, vamos lá. Botei colorido aqui para a gente ver o que vai acontecer. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar a resistência equivalente. Então, note o seguinte, quando eu tenho dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, eu sei que a resistência equivalente aqui vai ser 8 vezes 12, 8 mais 12. Então, isso aqui vai me dar 96 divididos por 20. Então, eu sei que essa resistência equivalente aqui vai ser igual a 4,8 ohms. Beleza? Agora, eu quero saber qual é a corrente elétrica que está passando aqui. Como eu vou fazer isso? Usando quem vê, ri. Primeira lei de Ohm, né? Então, vai ficar o quê? A DDP a gente tem 24 é igual a 4,8 I. Então, I é igual a 24 divididos por 4,8. Isso aí vai me dar 5 amperes. Então, o que eu acabei de descobrir? Que a corrente elétrica que está chegando aqui é de 5 amperes. Beleza? Esses 5 amperes vai ser o mesmo 5 amperes que vai passar aqui. Vai ser o mesmo 5 amperes
que vai passar aqui. Então, o que aconteceu? Acabei de descobrir a corrente elétrica do circuito. Por quê? Porque resistores em série têm a mesma corrente elétrica. Então, essa associação está em série com essa, que está em série com essa. Entendeu? Agora que eu sei quanto que vale a corrente elétrica, eu vou chegar aqui e, primeiro, achar a resistência equivalente. Como eu acho a resistência equivalente de 3 resistores diferentes em paralelo? Lembra? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre 42, mais 1 sobre 21, mais 1 sobre 14. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses caras aqui, para eu achar o denominador comum. Então, multiplicando esses 3 caras aí, eu acho 12.348. 12.348 divididos por 42 vai dar 294 mais 588 mais 882. Peguei esse valor, dividi por esse, dividi por esse, dividi por esse. Então, 1 sobre REC vai ser igual a 1.764 divididos por 12.348. Como eu tenho que fazer a divisão inversa, eu sei que o meu REC vai ser igual a 12.348 divididos por 1.764. Isso vai me dar uma resistência equivalente de 7 ohms. Agora que eu tenho a resistência equivalente daqui, eu vou poder escrever o quê? O de CD, deixa eu fazer direitinho aqui, né? O de CD vai ser igual a RI. Então, o de CD vai ser igual à resistência equivalente, que é 7, vezes a corrente elétrica, que é 5. Então, o de CD vai ser igual a 35 ohms. Beleza? Achei a resistência, a DDP entre CD. Agora, eu vou achar entre D e B. Então, o de DB vai ser igual à resistência vezes a corrente. Então, o de DB vai ser igual a 9 vezes 5. O de DB vai ser igual a 45 volts. Né? Aqui eu errei a medida. Né? Medida de voltagem é quem? É o volts, beleza? Agora, para eu achar a DDP total, basta eu somar a DDP daqui, que é 24, a DDP daqui, que é 35, e a DDP daqui, que é 45. Então, eu posso dizer o seguinte, que o total, né, o total vai ser igual a 24 mais 35 mais 45. Somando esses caras todos aí, eu acho o valor de 104 volts. Então, agora, eu vou lá na resposta e ele quer saber a DDP entre CD, a DDP entre DB e a DDP total. Então, é 35, 45 e 104. 35, 45 e 104 está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.